Oi, pessoal! Nesse vídeo, eu vou resolver o nosso exemplo 2, que envolve a construção de um gráfico de uma função polinomial. No exemplo 2, nós temos a seguinte situação. O preço de um produto foi analisado no decorrer dos meses e constatou-se que pode ser aproximado pela função P de t, igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t mais 10, onde esse t representa o número do mês a partir do mês t igual a 0, que marca o início das análises. Então, construa uma tabela para alguns meses e esboce o gráfico da função. Então, olha só, nós sabemos que a nossa variável p, ela é o preço de um produto. E a nossa variável t, ela representa o número do mês. Então, t igual a 0 representa um mês, t igual a 1 representa outro mês, t igual a 2 representa outro mês e assim por diante. Cada valor de t é associado a um mês, ok? Então, se t representa o número do mês e essas análises começam a partir do mês t igual a 0, então nós podemos concluir que os valores que t vai assumir são sempre maiores ou iguais que 0, né? Então, aqui a gente já tem a informação do domínio da nossa função. Então, o domínio da nossa função p é quem? É o conjunto de 0 até mais infinito. Então, definindo o domínio, eu já sei quem são os possíveis valores de t que eu posso atribuir aqui na minha função para obter pontos do gráfico, certo? Então, eu não posso tomar valores negativos para a minha variável t. Então, vamos atribuir alguns pontos para essa variável, né? E vamos obter as suas imagens correspondentes para daí a gente poder localizar esses pontos no gráfico da função. Então, eu vou fazer aqui uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna aqui, eu vou colocar a nossa variável t, que representa o mês. E na nossa segunda coluna aqui, eu vou colocar a nossa variável p de t, que representa o preço do produto, né? Então, eu vou atribuir aqui para t os valores de 0, né? Começando a partir do 0. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 6 valores aqui são suficientes para a gente poder fazer um esboço legal do gráfico da nossa função p de t. Então, quando t é igual a 0, quem é o preço? A gente vai aqui na expressão da função e aonde tem o t, a gente vai trocar esse t por 0. Então, a gente vai ter o quê? 0 elevado a 3 menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 9 vezes 0 mais 10. A hora que a gente efetua todas essas operações, a gente conclui, então, que para o mês t igual a 0, o preço correspondente é 10. E para o mês t igual a 1? Para o mês t igual a 1, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Aqui na expressão da função p de t, aonde tem o nosso t, a gente vai trocar esse t por 1. Então, a gente tem aqui 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 9 vezes 1 mais 10. Efetuando todas as operações ali na nossa expressão, a gente chega que para t igual a 1, o preço é 14. E agora, quando t é igual a 2, a gente faz a mesma coisa. Aqui na função p,
aonde tem o t, a gente troca por 2. Então, 2 elevado a 3 menos 6 vezes 2 elevado a 2, mais 9 vezes 2, mais 10. Efetuando essas operações, a gente encontra o resultado de 12. Prosseguindo aqui, quando o tempo é igual a 3, o que a gente tem, né? Onde tem t, aqui na nossa função p, a gente vai agora trocar esse t por 3, tá? Então, seguindo essa ideia, p de 3 é 10. Quando o nosso t é 4, a gente obtém 14. E quando o nosso t é 5, a gente obtém 30. Tá? Então, a gente prossegue da mesma forma. Para obter esse 10, eu vim aqui na função e aonde tinha o t, eu troquei por 3. Para obter o valor 14, eu vim aqui na função aonde tinha t, eu troquei por 4. Para obter esse 30, eu vim aqui na função aonde tinha t, eu troquei por 5. Ok? Então, esta tabela aqui representa o preço desse produto para os meses 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, com essas informações, a gente pode esboçar o gráfico da função. Como é que vai ficar, então, o gráfico dessa função? Os pontos do gráfico da função p de t são da forma t e p de t, ok? Então, para cada t, eu tenho um valor p de t associado, que são esses valores aqui na tabela que a gente obteve. Então, o que nós vamos fazer? Vamos localizar no plano cartesiano os pontos. Quem são os nossos pontos? Os pontos de coordenada 0 e 10. Então, quando t é 0, eu tenho que a imagem é 10. Quando t é 1, eu tenho o ponto de coordenadas 1 e 14. Quando t é 2, eu tenho o ponto de coordenadas 2 e 12. Quando t é 3, eu tenho o ponto de coordenadas 3 e 10. Quando t é 4, eu vou ter o ponto de coordenadas 4 e 14. E quando t é 5, eu tenho aqui o ponto de coordenadas 5 e 30. Então, esses são os pares ordenados que a gente vai localizar lá no nosso plano cartesiano. Então, aqui no nosso plano cartesiano, eu tenho aqui o eixo horizontal representando a variável t, que é o mês, e aqui no eixo vertical eu tenho a nossa variável p de t, que representa o preço. Então, vamos localizar aqueles pontos que a gente determinou lá da nossa tabela. Então, nós temos aqui o ponto 0 e 10. Então, quando t é 0, eu tenho que o correspondente em p é 10. Então, eu tenho aqui o nosso ponto A sobre o nosso eixo P. Quando o nosso T é 1, a gente tem que o correspondente P é 14. Então, eu saio aqui de T igual a 1 e subo até a altura aqui do P 14. Então, aqui eu localizo o nosso ponto B de coordenadas 1 e 14. Em seguida, o nosso ponto 2 e 12. Então, 2 para T, 12 para P. Então, aqui está o nosso ponto C. Prosseguindo, nós temos o ponto de coordenadas 3 para T e 10 para P. Então, aqui o nosso ponto D. Em seguida, nós temos o ponto de coordenadas 4 e 14. Então, 4 para T e a gente sobe aqui até a altura de P14. Então, a gente tem aqui o nosso ponto E de coordenadas 4 e 14. E, por fim, o nosso ponto de coordenadas 5 e 30. Aqui no caso do meu plano cartesiano, a gente pode observar que o máximo que eu tenho aqui no meu eixo vertical é 22,
né? Eu não vou conseguir localizar esse ponto P5,30. Mas vocês aí na folha de vocês, a hora que vocês estiverem esboçando esse gráfico, vocês podem fazer esse eixo vertical aqui mais comprido, né? Porém, aqui, se eu puxar o meu eixo vertical aqui um pouquinho para baixo, eu consigo achar o valor de 30, né? Então, aqui para t igual a 5, eu tenho o correspondente 30. Seria o nosso ponto F, tá? Então, eu tenho aqui que esses pontos são os pontos que a gente determinou lá na nossa tabela. E agora? Agora, eu preciso fazer a ligação entre esses pontos. Como é que eu vou fazer a ligação entre esses pontos? Como a gente tem uma função polinomial, esses meus pontos eles vão ficar ligados, né? Eu vou fazer a ligação entre eles como curvinhas, não vou traçar retas, ok? Então, a minha ideia aqui vai ser sair aqui do ponto A, passar aqui pelo ponto B, pelo ponto C, ponto D, ponto E, e lá para cima, lá no ponto F, tá? E assim a gente tem aqui um esboço do gráfico da nossa função. Por que que eu não fiz esse traço em vermelho aqui à esquerda do nosso eixo vertical? Eu não fiz o traço aqui à esquerda porque o domínio da nossa função P, da nossa função preço, é a partir do zero, né? Lembra que a gente definiu o domínio de zero até mais infinito? Então, se o domínio é de zero até mais infinito, o traço do gráfico da nossa função tem que estar apenas aqui no correspondente de zero até mais infinito. Por isso que esse traço em vermelho não pode passar aqui à esquerda do eixo vertical. Porque se a gente fazer um traço aqui na esquerda do eixo vertical, a gente está considerando que a nossa variável t, mês, pode assumir valores negativos, o que não é verdade dentro do contexto do nosso problema, tá? Então, ó, nós temos que esse traço aqui em vermelho representa, então, o gráfico da nossa função p de t, certo? Então, assim, uma listinha com 5, 6 pontos é suficiente para a gente ter um esboço legal do gráfico da nossa função polinomial, ok? Se houver alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo.